eu, nessa longa jornada, e quando eu falo longa jornada, é longa mesmo, tá? É longa, tipo, 25 anos de aprendizado, pesquisa, desespero, erros, muitos erros. Eu já botei fogo em cabelo, tá? Já botei fogo em cabelo, gurias. Já. Eu não sei se vocês já colocaram fogo em cabelo, mas eu já coloquei fogo em cabelo. Por quê? Por não saber o que tinha ali embaixo daquele cabelo. Eu não sabia que tinha uma química ali. E essa química, ela nem imaginava que tinham colocado no cabelo dela. Era um cabelo cacheado de uma amiga minha, né? Que na verdade eu atendia ela no conselho tutelar e era meu atendimento, depois virou minha amiga. E aí ela queria fazer umas mechas no cabelo. E aí ela foi na minha casa, né? Que na época o meu salão era na minha casa. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu comecei. Eu comecei com aquele chuveirinho, sabe? Daquelas duchinhas da Lorenzetti. Comecei assim, né? Com um lavatório que eu achei na frente da casa de uma pessoa que botou fora. Fui lá e peguei pra mim, né? E uma cadeira toda rasgada, que eu tinha um forro do meu sofá que tinha sobrado, que eu tinha feito uma capinha de um sofá que eu tinha comprado no Brick, porque eu não tinha dinheiro para comprar móveis, então eu comprei móveis no Brick, levei esses móveis lá para casa e fui restaurando esses móveis, né? A minha casa, gente, era uma parede, as paredes eram todas cheias de buraquinho de cupim, eu não tinha nem como lixar elas e colocar uma tinta, um papel de parede. Eu fiz uma estrutura de madeira e coloquei um tecido, né, na sala da minha casa e montei o meu primeiro salão e eu vou mostrar a foto pra vocês. Eu vou colocar aqui agora. Ana, põe aí a fotinho de como que era o meu salão inicial. E aí ela foi lá, né, disse pra mim que ela não tinha nada de química no cabelo, realmente era um cabelo lindo, cacheado, coisa mais linda, e ela queria dar uma iluminada, assim, foi na era das morenas iluminadas, quando surgiu. E aí, guria, eu fui colocar o pó descolorante, né, no cabelo dela, e coloquei embaixo, assim, como se fosse fazer um testezinho de mecha, e eu vi que ele deu uma esquentada, mas o que eu pensei? Assim, esquenta, né? Porque pó descolorante esquenta, e eu usei o XG30 e tal. Eu vou indo, vou fazendo, né? E eu tinha puxado o cabelo dela todo na touca, eu escovei todo o cabelo dela, coloquei a touca, puxei o cabelo dela todo, e aí depois eu comecei o processo de descoloração de baixo pra cima. Ok, eu via que o cabelo aquecia, mas normal, né? O cabelo tem que aquecer para poder abrir. Quando chegou lá em cima, assim, no finalzinho, eu olhei para baixo e já tava bem claro o cabelo dela. Coloquei uma touca porque eu pensei, eu não vou ficar tirando mecha por mecha, eu vou fazer com que esse cabelo abra todo. E aí eu coloquei uma touca de alumínio. E fui fazer um café pra ela. E ela conversando e tal, e eu fui fazer café. Gente, eu juro por Deus, não deu 2 minutos. Não deu, não chegou a aquecer a água. Ela começou a gritar, Carla, socorro, socorro, socorro. Quando eu cheguei na sala, gente, uma fumaceira. Eu tirei aquela touca da cabeça dela e era uma fumaceira e o cabelo dela borbulhava assim, ó, borbulhava. Aí eu levei ela logo assim pro lavatório, comecei a lavar o cabelo dela, né, desesperada, e o cabelo borbulhando, mesmo sem produto, assim, o cabelo saía fumaça. Gente, vocês conseguem entender e imaginar o meu desespero naquele momento? Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que tinha ali embaixo daquele cabelo, eu nunca tinha passado por uma situação daquela, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu estabilizei com vinagre, né, o cabelo dela, que o vinagre é ácido, ele é um acidificante, né, e aí eu consegui fazer com que aquele cabelo parasse de sair fumaça. E aí, agora, como é que eu vou tirar essa touca desse cabelo? Como que eu vou tirar essa touca? E se eu puxo a touca e o cabelo cai todo? E ele era um cabelo cacheado, gente. Então, tipo assim, ó, quando eu puxei ele na touca, eu tinha feito uma escova, né? Quando eu lavei ele voltou a ser cacheado. E aí, como é que eu vou tirar aquele cabelo? Gente do céu, aquilo me deu um desespero e eu não sabia o que fazer. Eu não tinha pra quem ligar. Eu não tinha
nada assim de socorro, né, em questão de produto para passar ali, para dar uma soltada, para me poder tirar. O que eu fiz? Enchi aquele cabelo de creme, né, e comecei a rasgar aquela touca. Eu comecei a puxar ela e comecei a rasgar a touca para tirar a touca do cabelo dela, sem que o cabelo caísse. Gente, se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui remover aquela touca, tá? Aquele cabelo, ele abriu num tom de 7,3, sabe? Que é aquele tomzinho de mel, né? Eu comecei a fazer tratamento com queratina hidrolisada, com queratina em creme, misturei uma outra máscara, que na época era da Cadivel, que eu tinha lá, né? Misturei a azeite de oliva, sabe? Fiz umas loucuradas, assim, passei no cabelo dela. Quando aquele cabelo secou, gente, ele ficou lindo, lindo, ele ficou coisa mais linda do mundo. Ela amou o cabelo. Mas eu nunca mais quero passar por uma situação daquelas. Eu tinha 3 problemas naquele momento ali. Primeiro, eu não tinha pra quem ligar, eu não tinha quem chamar, eu não tinha quem resolvesse aquilo por mim. Não tinha como resolver. Aquilo foi sorte, foi Deus, vamos dizer assim, né? Foi Deus. Eu tava dentro da minha casa, eu não tava dentro de uma estrutura de um salão, né? Onde eu pudesse usar outros produtos de emergência, porque existem muito produto de emergência, eu não tinha aqueles produtos de emergência. E era minha amiga, né? Ela podia deixar de falar comigo pelo resto da minha vida. Eu atendia ela no conselho tutelar e ela era minha amiga. Então, dali por diante, eu comecei uma pesquisa insensável sobre reações químicas. O couro cabeludo dela não teve nenhum problema, tipo assim, nenhuma queimadura, vamos dizer assim, porque ela tava com a touca. Mas tu imagina se eu tivesse feito o cabelo dela no papel. Aquele produto teria muito mais proximidade com o couro cabeludo dela, né? Eu poderia ter causado queimaduras muito sérias naquele cabelo. E, gente, eu fiz tudo certo, conforme eu aprendi no curso. Não fiz nada de errado. O problema não foi a técnica que eu usei. O problema foi o que tinha no cabelo dela antes de eu começar aquele procedimento. Só que nem ela, nem eu sabia o que tinha ali, né? Então, olha o risco que eu estava correndo no momento de fazer aquele cabelo. E eu tenho certeza que tu também aí no teu salão já teve uma situação que chegou pra ti e tu não sabia o que tinha debaixo daquele cabelo. Às vezes a pessoa chega lá no teu salão, pede pra tu fazer mecha no cabelo dela e tal, e aí ela te pergunta, tem coloração? E ela fala, não tem coloração. E aí, ok, tu vai lá, tu faz um testezinho de mecha, o nosso cabelo nos engana, às vezes aquela mechinha específica abre que é uma maravilha. Mas aí tu começa a fazer aquele cabelo, ele começa a aquecer, ele não abre. Se ele abre, ele fica todo manchado, ou quando ele abre, ele fica todo emborrachado, e tu não sabe o que tinha ali. Então, eu criei uma técnica de fazer a asepsia do couro cabeludo, né? Porque às vezes tem produtos, resíduos de produtos que ficam ali no couro cabeludo durante muito tempo, e isso não tem nada a ver com shampoo, isso tem a ver com limpeza, com detox, né? Com identificação da fisiologia daquele couro cabeludo. Então, eu criei uma técnica onde tu consegue verificar se tem algum tipo de química, né? Corrosiva, vamos dizer assim, porque às vezes as químicas são corrosivas, né? O hidróxido, água oxigenada, tipo assim, são coisas que são corrosivas e que quando elas entram em contato com o nosso couro cabeludo, né, naquela mutação, ele acaba nos prejudicando na hora de fazer uma coloração, na hora de fazer uma progressiva. Por isso que eles sempre dizem assim, ó, faça esse cabelo com 1 centímetro longe da raiz. Não encostem o produto no couro cabeludo. Mas aí o que a gente faz? A gente vai lá e taca o produto no couro cabeludo. Ah, Carla, mas realmente não tem como tu fazer. Gente, se tu respeitar o limite de um dedo, que é 1 centímetro, até meio centímetro, na hora de aplicar um produto, o próprio calor do couro cabeludo, ele vai trazendo aquela química mais para perto do fio, né?
O cabelo só vai ter contato com o produto na hora que tu for lavar. Então, dá pra fazer sim, dá pra fazer. Mas não é disso que a gente veio falar aqui. Isso foi só uma dica que eu tô dando pra vocês.